Olá pessoal, muito bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal Desencanto da Sereia. E a nossa conversa de hoje, ela vai partir de um tema que vem sendo muito comentado, muito discutido nesses últimos dias, que foi a inauguração de um trecho da transposição do Rio São Francisco pelo presidente Bolsonaro, onde que ele fez questão de inaugurar esse trecho lá no Ceará. E a partir daí, dessa inauguração, se você analisar esse fato isoladamente, ele tem um sentido. E ele acaba sendo um sentido falseador de uma realidade maior. Então, nós, da área de história, nós historiadores, nós entendemos que um fato ele não pode ser entendido se ele for analisado isoladamente. Todo fato ele tem que ser analisado a partir também daquilo que nós chamamos de contextualização. E para que a gente pense um pouco mais, reflita e tente compreender esse ato em que o presidente Bolsonaro fez tanta questão de inaugurar um trecho no qual mais de 90% desse trecho foi construído tanto pelos governos Dilma, Lula e também pelo Michel Temer, é necessário a gente fazer uma reflexão, principalmente dos acontecimentos dos últimos dias. Não falo do início da semana, não falo da semana como um todo. Falo apenas dos últimos dias, no qual nós vamos ter o advogado, o ex-advogado do Eduardo Bolsonaro, dando uma entrevista para a revista Veja e construindo uma explicação completamente folclórica de como é que ele chegou a ter o Queiroz por mais de um ano na sua casa. Então, isso aí, essa entrevista e essa tentativa de explicação do ex-advogado da família Bolsonaro, ela mostra, de certa forma, que as coisas dentro de uma ordem real, dentro de uma ordem factual, cada dia que se passa, ela anda completamente de frente àquilo que é dito pela família Bolsonaro e por aqueles que o defendem. Então, diante de uma entrevista, diante de histórias completamente folclóricas, que acabou prejudicando ainda mais toda a situação, nós vamos ter o primeiro episódio. O segundo episódio desses últimos dias, que também é algo muito pertinente para a gente entender o porquê dessa inauguração do presidente Bolsonaro, é quando ele anuncia publicamente um novo ministro da Educação. Então ele faz questão de apresentar, fala um pouco do currículo do novo ministro, contudo, dentro daquilo que se tornou algo muito recorrente, seja dos apoiadores, ou seja, até do próprio Bolsonaro, a ideia de espalhar fake news. A partir do momento em que ele diz que o seu ministro da Educação tem diversas titulações e a partir do momento em que essas titulações, quando elas vão ser verificadas, percebe-se que as titulações que ele tinha não correspondem àquilo que estava na plataforma Lattes dele, a gente percebe que isso só reforça aquela ideia que vem sendo construída, que é motivo de uma CPI, que é aquela ideia de uma política ser feita a partir de fake news. Isso, de forma muito objetiva, agrava ainda mais e alimenta um debate e um discurso que foca essa ideia das fake news. Então nós vamos ter esse episódio também. O terceiro episódio, no qual eu trago aqui para vocês, para a gente analisar, foi a prisão do Daniel Miguel. Daniel Miguel, um apoiador também da família Bolsonaro, tem uma grande inserção nas redes sociais, era um dos braços direitos da Sara, que agora está com uma tornozeleira,
Essa prisão também mostra mais uma vez e reforça aquele discurso de que existia e existe um gabinete do ódio no qual propaga ideias falsas para atacar oponentes. Então, quando você pega esses três fatos nos últimos dias, isso mostra cada vez mais a fragilidade do governo federal. Diante disso aí, nós temos também um outro ponto que deve ser bem compreendido. Percebemos que pós a prisão do Fabrício Queiroz, aquilo que era muito frequente do Bolsonaro, de dar as suas entrevistas, de ter aquele momento lá naquele puxadinho com seus apoiadores e com alguns jornalistas, a gente percebe que isso aí, essa semana, enfraqueceu muito. Não teve quase esses momentos. Por quê? Não teve esses momentos porque a gravidade da prisão do Queiroz é algo tão forte, é algo tão impactante que existe uma necessidade, sobretudo nesse momento em que a família Bolsonaro meça as palavras para que elas não sejam colocadas contra eles. Então, esse silêncio do presidente Bolsonaro, ele traz duas consequências. A primeira consequência é que, a partir do momento em que ele não se expõe, a partir do momento em que ele, de uma forma muito espontânea, que é a forma como ele introduz as suas ideias, que na maioria das vezes são completamente desastrosas, ele diminui drasticamente a consequência de ataques contra ele. Então, o silêncio dele fez com que parecesse que o governo está trabalhando da forma correta, ou da forma que deveria ser. Mas isso traz uma consequência muito grave também. Por quê? Percebemos que a militância mais pragmática, a militância mais fanática, eles necessitam de uma fala, eles necessitam de uma ideia central vindo do Bolsonaro para que eles construam a defesa. Então, a partir do momento em que esse silêncio impera, a partir do momento em que a militância não tem uma fala oficial, existe um completo esquecimento, existe um completo perdido nas ideias da militância, no qual eles ficam sem bases de fundamentar uma defesa. Mesmo que a base dessa defesa seja inspirada em fake news, mesmo que a base dessa defesa seja inspirada em factóides. Então, são duas consequências que o governo tem que medir. O silêncio faz com que as críticas e o ataque diminuam. Contudo, a militância ela fica órfã, porque é uma militância muito dependente de uma fala oficial. Não é uma militância que tenta trazer elementos de defesa a partir de uma ideia racional, a partir de uma reflexão própria. Eles necessitam de uma base central para que isso seja reverberado na voz desses militantes mais fanáticos e para que essa militância ela continue ativa. Então, tendo esses três episódios, tendo o silêncio do Bolsonaro, o que restou para ele, e aí foi concluído o ato esse final de semana, é quando ele decide inaugurar um trecho da transposição do Rio São Francisco. A partir do momento em que ele tem esse ato, se desloca de Brasília, vai lá para o Ceará, é construído toda uma ideia, toda uma narrativa de que o presidente agora deixou de lado coisas secundárias e está trabalhando em prol daquilo que é mais necessário, daquilo que traz mais uma eficiência para a população necessitada. Então, a partir daí, eu chamo a atenção para duas construções narrativas ligadas a dois apoiadores de primeira linha do presidente Bolsonaro.
Então, como as coisas elas são muito bem orquestradas para que a militância ela não fique órfã, então nós tivemos aquele apresentador da Rede TV, o Siqueira, fazendo com que parte do seu programa fosse para que ele comentasse essa ação do presidente, no qual, excluindo todos esses episódios que aconteceram durante a semana, ele colocou em evidência a eficiência da transposição, dando todo o crédito para o presidente Bolsonaro e dizendo a seguinte frase, abre aspas, vão agora arrumar um problema para a água, fecha aspas. Então vejam, diante de uma condição de problemas extremamente estruturais que nós temos no Brasil, os defensores de primeira linha do governo se limitam nesse momento em fazer um tipo de discurso para acalorar a militância dentro desse nível. Vão agora arrumar um problema para a água. Então vejam, isso foi suficiente para que tanto esses últimos 2 dias a militância gradativamente voltasse a atuar nas redes sociais. E essa fala, ela também foi repercutida e ela teve um apoio a partir de um deputado estadual lá do Ceará, que é o André Fernandes. Então ele disse a seguinte frase, abre aspas, e vejam a importância dessa frase dentro desse contexto, abre aspas. O que o PT não fez em uma década, Bolsonaro fez 1 ano e meio, fecha aspas. Então vejam, pessoal, percebam a forma e o nível de tentativa de articular a militância com um discurso, com uma fundamentação para que eles caiam em campo para defender as ações do seu presidente. Isso é gravíssimo. Pior de tudo é que nós percebemos que isso é uma tática muito recorrente. Então, vejam, a nossa discussão, tentar analisar de forma muito séria e muito honesta, nós tivemos o fato que foi a inauguração de parte de um trecho da transposição. A militância carente de uma fala oficial, a militância órfã durante essa semana de ideias, de combate, se resumiram apenas a ouvir essas menções desses 2 apoiadores, um deputado estadual e um apresentador de TV, fazendo com que esses 3 episódios aqui montado e aqui exposto por mim, numa tentativa de fazer com que esses fatos passassem em branco. Dessa forma, cabe a seguinte reflexão. Como é a proposta do nosso canal, o canto da sereia, lá das sereias da mitologia grega, cantavam para enganar e aprisionar. Então, esses 2, tanto o Siqueira, essa semana, sobretudo, objetivamente para esse vídeo, quanto o deputado André Fernandes, eles fizeram o papel das sereias. Introduziram um canto para tentar encantar e enganar. Só que aí, como proposta, mais uma vez, desse canal, que é o desencanto da sereia, que é tentar trazer, mais uma vez, de forma honesta e séria, as ideias que são necessárias para a gente refletir nesse momento sobre o Brasil, nós temos episódios que fragilizaram ainda mais o governo. Esses episódios não foram repercutidos por esses 2, sobretudo, com o seguinte objetivo: a partir do momento em que não há o debate sobre essas temáticas que nos fragilizam, e a partir do momento em que criamos uma narrativa de defesa do presidente, e olha que essa ideia da defesa utilizando a transposição do São Francisco, até certo ponto ela é forte, devido à eficácia e à eficiência e à praticidade dessa inauguração que ela vai ter para a vida de milhares de nordestinos. Contudo,
fica muito claro que, com o passar do tempo, e nós estamos percebendo agora, as formas de defesa que o governo tenta trazer para si, junto com os seus apoiadores, se tornam cada vez mais frágeis. Cabe, pessoal, cabe cada um de nós tentarmos refletir dentro de uma forma crítica para entender todas essas nuances, todo esse quebra-cabeça que é montado, que tem um simples objetivo: a manutenção do poder nas mãos da família Bolsonaro, tentativa de tirar o foco para aquilo que é necessário e que é urgente. E olha que nós não falamos aqui da questão da Covid-19, que isso é momento para um outro debate. Queria expor aqui apenas esses últimos 4 dias, para a gente entender como a construção de uma defesa ela é feita e como os fatos que realmente importam não são colocados na mesa para tentar resolver ou para tentar buscar uma solução. Então, o convite que eu faço para vocês é esse: a partir desses elementos aqui trazidos neste canal, que a gente possa refletir e consiga interpretar e entender todas essas situações montando um quebra-cabeça, ou seja, analisando os contextos, para que a partir daí tenhamos uma possibilidade de pensarmos e enxergarmos mais além e evidenciar que as práticas que esse governo ele prega, a prática em que os apoiadores desse governo pregam, são práticas que não contribuem em nada para os problemas que nós temos hoje no Brasil. Tá bom, pessoal? Dessa forma, finalizamos aqui mais um vídeo. Para aqueles que gostaram, peço que curtam, se inscrevam também no canal, comentem, tragam também outras possibilidades de reflexão, para que assim juntos nós possamos criar possibilidades de termos uma consciência mais crítica para analisar todo esse cenário nacional. Então, até o próximo vídeo, pessoal, e muito obrigado.